Tá errado. Errado. É só pra sacanear você do da aula hoje. Tá? Então, isso que eu desenhei aqui para vocês, com certeza não lembra uma flor nem um conjunto de flores. Droga, é um esquema. Esse esquema aqui ele tem dois elementos que são importantes para a nossa análise. O primeiro deles são os eixos em preto. Esses eixos, essas hastes, vocês conhecem o nome. Como é que... Oi? Ah, logo tu vai descobrir. Então, pois é. Então, esse é o primeiro elemento, são os eixos. São as hastes que sustentam as flores. Lembra do nome? Pedúnculo. O nome da haste que sustenta a flor. E as bolinhas que eu desenhei aqui, que vocês estão enxergando, são as flores. Né? Aí a Emily disse assim, professor, mas não vi nada de diferença do desenho anterior. Pois é, mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? O tamanho delas. Ah, porque as flores têm tamanho diferente na inflorescência? Não. É porque elas vão ter um padrão de maturação. Elas não vão maturar todas ao mesmo instante. Vai ter algumas que vão abrir, vão atingir a antese. O que é a antese? A antese é quando a flor está desabrochada, plenamente aberta. Então vamos botar aqui palavrinha mágica, né? Antese. Antese é quando a flor está plenamente aberta. Então vejam só, que aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos duas coisas que a gente observa. Primeiro, vocês estão vendo que existe um padrão de maturação que é da base para o ápice? Os pedúnculos da base começam a maturar primeiro, o último que vai maturar é do ápice. Tá? E outro padrão de maturação que a gente pode observar também é que elas estão maturando de fora para dentro na minha inflorescência. Estão mais afastados do eixo em direção ao eixo. De fora para dentro. Tá? Por isso, as inflorescências racimosas, elas podem ter outros nomes também. Como, por exemplo, aqui são sinônimos, tá? Centrípeta. Esse nome é emprestado da física, da mecânica. Na mecânica a gente tem as forças centrípetas e centrífugas. Centrífugo não é o que vai para fora? E centrípeto não é o que vem para dentro? Né? Dentro da mecânica? Então a lógica aqui, isso é uma inflorescência centrípeta, porque ela tem um padrão de maturação que é de fora para dentro. Aí vem o nome. E a gente pode chamar também de monopodial. Monopodial porque ela tende a maturar em uma linha reta direcionada para o ápice. Aqui. Então são sinônimos desse grande grupo de inflorescências do tipo racimosa. Essa primeira que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de cacho. E vocês devem conhecer vários cachos por aí. E vocês lembram de plantas que formam cacho? Uva. É o primeiro que a gente lembra, né? Só que, claro, na barreira, esse cacho aqui está invertido, porque ele está prostrado. Mas ele não vai maturando da base em direção ao ápice do cacho, de fora para dentro. Tá? Só a uva que mais tem. O pessoal geralmente lembra do buchá e da banana, que são frutas que a gente usa no dia a dia a palavra cacho. Certo? Cacho de buchá, cacho de banana. Está correto. Tá? Tem vários outros, mas esses exemplos estão corretos.
É um tipo de inflorescência bastante comum. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Nesse caso, seria a inflorescência ou inflorescência? Foi o que eu disse no começo da explicação. Serve para as duas coisas. Porque primeiro você tem a flor, ela vira fruto. O padrão vai se alterar? O padrão de distribuição? Não. Então o mesmo nome vai servir tanto para inflorescência quanto para inflorescência. Por isso eu vou ter um barra ali. São duas coisas diferentes, mas que levam os mesmos nomes. Isso sim, né? Como foi só exemplos de frutos, e daí não foi inflorescência, serve para os dois. Parecido com o anterior? Bem parecido com o anterior. Se vocês olharem aqui, é como se os pedúnculos aqui fossem um pouquinho mais compridos a ponto de deixar as flores todas no mesmo plano. Então esse daqui vai ser o corimbo. Exemplo de corimbo, a gente tem a espatódea, que é uma árvore com flores. Depois eu mostro a imagem para vocês. E aquela explicação que eu dei para vocês antes sobre ela ser uma inflorescência centrípeta e monopodial vale do mesmo jeito. Vai ser a mesma coisa. De fora para dentro, da base para o ápice. Aqui eu tenho um pedúnculo central alargado, onde as flores estão inseridas sem pedúnculos intermediários. Eu desenhei só algumas aqui, mas vocês têm que imaginar que está cheinho de flores ao longo dessa estrutura. Está toda ela repleta de flores. Vão lembrar de alguém que é assim? Milho? Milho é assim, milho. Aí está uma espiga. No caso da espiga, a gente tem um único pedúnculo central, bastante largo, onde estão inseridas várias flores. E vejam, elas vão ter esse comportamento da base para o ápice e de fora para dentro. Lembra que na espiga do milho verde, a pontinha sempre é tão pequenininha que quase não tem grão? De tão novinhos que são os grãozinhos na ponta da espiga? Então, isso daí, com essa memória, você já sabe que a espiga, o padrão de maturação é da base para o ápice, né? Sim? E daí assim, ó, se eu tiver uma espiga, o desenho não ficou igual, imagina que é a mesma coisa. Eu tenho uma espiga, e essa espiga é protegida por uma bráctea, palavrinha mágica nova, né? Bráctea, vou botar aqui. O que é a bráctea? É uma folha, posso falar? Vou falar. Então, bráctea é uma folha modificada com a função de proteger a flor ou inflorescência. É uma folha modificada com a função de proteger a flor ou a inflorescência. Além de proteger, dependendo do grupo de plantas, ela pode auxiliar na atração de agentes polinizadores. Então, ela pode ser vivamente colorida, a bráctea. Tá? Quando eu tenho uma espiga com a bráctea, eu tenho uma espádice.
que é o tipo de inflorescência que caracteriza a família Araceae, que é a família do antúrio, copo de leite, da jiboia, lírio da paz. Todas essas plantas vão ter esse padrão de inflorescência. Como é que é o nome da folha, professor? A folha modificada? É. Bráquia. É uma folha modificada? É uma folha modificada. Com a função de proteger. Proteger a flor ou inflorescência, como nesse caso aqui uma inflorescência, e eventualmente ela pode auxiliar na atração de agentes polinizadores. Tudo isso eu mostro figurinha depois para vocês. A Três Marias é assim. A Três Marias tem 3 brácteas coloridas. A flor é o que está vendo. Dracena. Olha. A Dracena. Cara, eu acho que é tudo folha, não tem flor dela. São folhas coloridas, mas não são cactos necessariamente. A diferença da espiga e da espádice é só... É a presença da bráctea. A espiga não tem essa bráctea, enquanto que a espádice tem. Tá? Muito bem. O que mais que a gente tem? Isso aqui, ó. João, tá maluco? Isso aí é igual ao gorimbo. Tem diferença do gorimbo? Qual que é a diferença? Os pedúnculos, todos eles estão partindo de um único ponto, ó. Enquanto que no corimbo, os pedúnculos partiam de um pedúnculo central. Aqui todos eles partem de um único ponto. Aqui eu tenho uma umbela. Umbela. Porque lembra o guarda-chuva, né? Então, umbrella. É daí que vem a palavra. A umbela, ela pode estar presente de 2 formas. Essa que eu desenhei é uma umbela plana, em que as flores estão todas elas dispostas no mesmo plano. Estão vendo? Todas as flores estão no mesmo plano. Eu posso ainda ter uma umbela esférica, em que as flores elas partem todas do mesmo ponto e formam uma esfera, um globo. Pode ser uma umbela globular ou esférica, né? É mais difícil de desenhar, por isso que eu não desenhei. Só por isso. Né? Mas seria algo assim. E aí, vocês conhecem alguma inflorescência que é assim? Não. Isso. Certo. O dente de leão pode estar presente na forma de uma umbela esférica ou globular. Tá? E daí, o último tipo de inflorescência racimosa é o tipo de inflorescência pegadinha no malandro. É isso aqui, ó.
Essa aqui a gente fala umas 3, 4, 5 vezes, né? Durante as aulas. Chega na prova do aluno, você pega. Tá? Por que eu fiz as flores de duas cores diferentes? Porque eu tenho dois tipos de flores na mesma inflorescência. Tá? Então, eu tenho flores externas com aspecto petaloide. Lembram pétalas. E flores internas. Tá? Esse tipo de inflorescência eu chamo de capítulo. Tá? É uma inflorescência composta. Ela é muito comum. Ela é característica da família Asteraceae. As gurias que fizeram botânica de angiospermas devem lembrar que é a família com maior biodiversidade das angiospermas. Né? A família Asteraceae. Um exemplo seria o girassol, professor. Isso é o mais fácil de lembrar, é o girassol. Margarida e o girassol são os mais fáceis de lembrar. Mas isso assim, ó, qualquer plantinha que tu encontre por aí que forme o dente de leão, originalmente era um capítulo. Tá? Depois eu vou mostrar imagens para vocês. Então ela é característica da família Asteraceae, que é a família mais diversa e amplamente distribuída. A gente encontra ela em todos os continentes. E ela tem dois tipos de pétalas, de flores externas, petaloides e flores internas, que são as principais reprodutivas. Quando eu falo que elas são reprodutivas, é porque elas são carpeladas. Enquanto que as externas petaloides são estaminadas. Então, as flores de fora vão produzir pétalo, vão produzir pólen, e as flores internas vão receber o pólen e vão formar o fruto e a semente. O girassol, vocês lembram aquela parte externa do girassol? Aquilo forma grão? Não, é só no miolo do girassol que forma grão. Porque ali tem as flores no carpelo. Tá? Professor, Oi. um exemplo daquela da esquerda ali, essa do meio. Umbela? Não, a da direita. Seria Essa? tipo dente de leão? É, dente de leão. Ah, Mas é a mesma coisa, né? As duas externas. As duas são belas. Tá? Depois eu mostro mais fotos do capítulo, então, para relembrar vocês. Muito bem. Depois disso, nós temos as inflorescências chamadas de cimosas. Tá? Então, as cimosas, elas são mais esquisitinhas. Eu tenho, por exemplo, uma que é assim. Essa aqui é uma cima escorpioide. Cima é a mesma coisa que monocásio. Tá? Por que monocásio? Porque a partir, vejo que agora eu tenho um pedúnculo partindo do outro, do seguinte. E no caso do monocásio, olha a cacofonia aí, no caso do monocásio, eu tenho só um pedúnculo partindo do pedúnculo anterior. Viram isso?
Então aqui eu tenho um pedúnculo com uma flor, dele parte um segundo pedúnculo. Desse segundo parte um terceiro, do terceiro parte um quarto. É um que está partindo do anterior. Como eles todos estão se dispondo na mesma direção, só para o mesmo lado, ele dá esse padrão escorpioide. Vai ser um pouquinho diferente da cima ou monocásio, helicoide. Tá? Na helicoide, a gente vai ter o seguinte: um segundo partindo do primeiro para o lado e o próximo volta para o sentido anterior. Então elas ficam se alternando em zigue-zague. Formando uma inflorescência helicoide. A escorpioide não tem nenhum exemplo que vocês vão conhecer. Depois eu mostro foto. Mas não tem nenhum exemplo que vocês conheçam. Na helicoide, sim. Porque a inflorescência do tipo cima ou monocásio helicoide é o tipo de inflorescência da família Heliconiaceae, que é a família das helicônias. As helicônias são plantas ornamentais bastante comuns. De repente vocês não estão lembrando, mas quando eu mostrar as imagens vocês vão lembrar. Elas estão sendo muito utilizadas para fazer arranjo de casamento e coisa rara. Elas são mais flores grandes e chamativas, bem tropicais. A da esquerda ali, Escorpioide. Só lembrar de escorpião. Tá? Muito bem. Próximo tipo. Agora eu não tenho mais um monocásio. Eu tenho um dicásio. E aí no dicásio eu vou ter dois pedúnculos partindo do pedúnculo anterior. Certo? Esse aqui era um partido de cada um. Agora eu vou ter dois partidos de cada um. E eu vou ter uma inflorescência assim. E poderia continuar subdividindo. Essa aqui é a inflorescência, então é um dicásio. É a inflorescência da begônia. A begônia tem esse tipo de inflorescência. Cima escorpioide, cima helicoide. Ou monocásio. Gente, minha letra não está tão feia assim. Tenho que ler de vocês na prova. Vamos lá. Bem. E aí, Emily? Umbela? Professor, eu não entendi. O E, o baixo vermelho, é do helicoide, né? E agora, Umbela? Essa aqui é igual a Umbela? Não, nada a ver. Qual que é a diferença para o belo agora? O padrão de maturação, olha aqui, ó. É de dentro para fora, enquanto que na umbela é
de fora para dentro. Perceberam que está invertido o padrão de maturação? Esse aqui é o freio taxa. Tá? Por isso que, olha só, se as racimosas eram centrípetas de fora para dentro em direção ao centro, agora as cimosas são centrífugas. Porque elas fogem do centro. Então olha lá, ó, do centro para fora. Você já sentiu, me perdi lá na primeira, acho. O que você reclamando aí? Não te preocupa, tem aula gravada no Class. Acho que tem figurinha disso aqui também. Leva, tem? Tem, né? Eu sou um pai para vocês, estão tudo lá. Tem? Ah, essa figurinha toda essa fluorescência. Fui tirar uma foto e tirar pra gente. Essa aqui? Professor, Resolvido, são muito igual essas coisas aí. Viu? Se as notas de 0 a 100 são tudo igual, pra ti também, né? Tá pronto. Tá tudo mesmo, né? Ó, deixa eu explicar. Por que essas anteriores também são consideradas centrífugas? Elas dão uma bugadinha no cérebro. Mas o que tu tem que imaginar? Que esse aqui é o eixo central. Porque é a primeira, né? Esse é o eixo central. E aí não está maturando do centro para fora? Tá ou não tá? Ó, do centro para fora. Essa aqui é a primeira, ó. Também. O padrão de maturação é do centro para fora. Aqui eu tenho duas, ó. No de casa fica mais fácil. Ele consegue ver que é aqui, ó. O monocaso dá uma bugada no cérebro. Mas também são consideradas centrífugas. Tá? E como elas não têm esse comportamento de ir em direção ao eixo central, que nem a gente viu em todas as outras iam em direção ao eixo central, né? Ó, estão vendo? Todas em direção ao eixo central. Por isso que elas eram chamadas de monopodiais. Essas aqui, elas meio que ignoram o eixo central, né? Elas vão para os lados. Então, elas, além de centrífuga, a gente vai chamar elas de simpodiais. Mas, mais uma vez, são sinônimos. São outros nomes que a gente dá para esses grupos. Como eu falei, o botânico, além de criar nome difícil, gosta de criar 3, 4 nomes difíceis para a mesma coisa. Então, os alunos que dúvida. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês duas inflorescências que são bem mais complicadinhas. Então, aqui nesse grupo aí. Então, a primeira delas, vocês têm que imaginar o seguinte. Eu tenho um pedúnculo. Esse pedúnculo ele vai fazer uma aba. E daí eu tenho a continuação do pedúnculo central. Ele cria uma aba de si próprio. E aí o que acontece? Eu vou ter um determinado tipo de flor aqui dentro, geralmente as carpelatas, né? E um outro tipo de flor aqui fora, que são as estaminadas. Tá? Então eu vou ter flores aqui assim, escondidinhas no interior dessas abas, e flores externas
para fora das árvores. De galinha, Isso aqui é um ciátio. Que é o tipo de inflorescência da coroa de Cristo. Mostro um foto para vocês depois. Na coroa de Cristo a gente não enxerga as flores internas. Elas estão escondidas. Tá? Elas estão dentro dessas abas. E a outra, a próxima inflorescência, não tem esse pedúnculo central. Tem só uma cavidade do próprio pedúnculo. É como se ele pegasse e dobrasse sobre si próprio, criando uma cavidade. Então a gente vai ter ele assim. Com as flores todas aqui dentro. Que filha da puta. Lácio. Ocupando todo esse espaço. Vejam que aqui o meu desenho, ele é um desenho 2D, é planificado, né? Mas vocês têm que imaginar que isso é uma câmara que está cheia de flores dentro da câmara inteira. Só com porozinho aberto. Tá? Esse aqui é o sicônio. Todo semestre tem alguém que acha que é o garfo do diabo. Oi. Eu não sei desenhar essa coisa. Eu não aprendi desenhando. Tá me desenhando. Aqui, já, camelos fugidos, como sempre, né? Pensar em ovos, sempre estão mais fugidos. E os estames estão, as estaminadas, flores estaminadas estão a descoberto nas costas. Tá? E aí, o sicônio. Os veteranos lembram quem é o exemplo do sicônio, né? Que a gente come? Não lembra? É o figo. É o figo. Os figos, todos eles são sicônios. Então, quem já viu o desenvolvimento de um figo, de uma figueira, deve lembrar que tu não vê flor. Ela desenvolve ali um pendãozinho e já aparece o figo. Porque a gente considera o figo como sendo uma fruta. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que fruta não é necessariamente fruto. O conceito é diferente. Tá? Então, nada a ver com tomate. Então, no caso do figo, a gente tem aquela inflorescência, quando o figo ainda não está maduro, ele está cheio de flores no seu interior. Num ambiente natural, vem uma vespinha, entra aqui dentro, traz pólen de fora, poliniza essas aqui. Pega pólen dessa aqui e vai para o próximo figo. E poliniza no interior. E aí, o que acontece depois da dupla fecundação com uma flor, no interior da flor? O que acontece quando ela ocorre a fecundação? O que se transforma em fruto? O ovário dela começa a aumentar e virar um fruto, certo? Então, aqui dentro, onde eu tenho essas flores, depois da fecundação, elas começam a aumentar de volume até que ela preencha todo o interior do sicônio. Ele fica inteirinho preenchido. E aí a gente tem o figo maduro. E a pitaia? Nada a ver. Não, a pitaia é o fruto normal. O leite seria? Também não, fruto normal. Não, é uma base. Só Gente, você tem que imaginar que cada gominho dentro do figo é um fruto. Essa que é a diferença. E a goiaba, professor? Goiaba é uma baga também. Não. É um fruto só com várias sementes. Vocês estão confundindo semente com fruto. Isso aqui não são sementinhas dentro do figo. Isso são frutos dentro do figo. Essa que é a diferença. não serve para semente. Oi? Não serve para semente. Não serve para semente. No caso, o figo comercial, que é o Ficus carica,
a reprodução dele é toda por clonagem, faz por ramo, né? Porque as figueiras, todas elas pegam muito fácil por isso aqui. Também é uma paga. A romã é uma palalustra, é outro tipo de fruto, mas é um fruto simples. É um fruto. Mas não tem nada a ver. Ok? Cicônio, só no gênero ficus, gente. Não tem outro gênero e outro tipo de planta. É só nos ficus. Tá? Bom, já que vocês estão falando em frutos, a gente encerra aqui as inflorescências para inflorescências e a gente vê alguma coisinha sobre os frutos. Primeira pergunta, talvez a mais importante. O fruto se origina de qual tecido? De qual estrutura? Do ovário da flor. Essa daí é... Entendeu? Isso aí entendeu mais do que a metade do que precisa. Ah, muito bem. Então, o que acontece? O fruto costuma ter 3 tecidos distintos, que variam de uma planta para outra. Então, conforme o fruto, eu vou ver esses tecidos de maneira diferente. Por quê? E aqui está a pegadinha. Fruto não é necessariamente a mesma coisa que fruta. Não é necessariamente a mesma coisa. Fruta é aquilo que a gente costuma consumir no dia a dia, que são frutos carnosos, comestíveis. São frutas. Agora, fruto é o termo botânico. E ele designa o quê? A estrutura que surge a partir do ovário da flor depois da dupla fecundação. Isso é o fruto. Olha. Esses dois frutos que desenhou ali que são diferentes, eles são simbólicos? São, fazem parte do mesmo grupo. Justamente por isso que eu fiz em 2 linhas e mantendo o mesmo padrão de cor nas cores. Para vocês não se confundirem. Certo? Então isso é intencional. Ok. Então, já sabemos que fruto não é exatamente a mesma coisa que fruta. Mas muitas vezes as duas coisas coincidem. Certo? Tá. Essa é a primeira explicação. Segundo, vamos fazer assim. Beleza, claro que eu desenhei esquemático, mas eu já escutei alguns matando a charada aí. Qual é esse fruto aqui? Ou essa fruta? Melancia. Alguns enxergaram, conseguiram enxergar a melancia. Por quê? Porque o que eu quero que vocês entendam e percebam é justamente o que vocês enxergam no dia a dia quando enxergam uma melancia. Que é o quê? Eu não tenho na melancia uma casca espessa e rígida externa? Sim. Eu não tenho uma parte pouco palatável, meio ruizinha de comer, que é verde esbranquiçada? Sim? E aí eu não tenho uma parte carnosa, vermelha, que é sim palatável, que é boa de comer? Consegue distinguir essas 3 coisas da melancia? Então, esses aqui são os 3 tecidos de um fruto. Que são o quê? O epicarpo, mesocarpo
e endocarpo. Ficou fácil, né? Esses nomes, gente, é impossível esquecer. Carpo significa o quê? Fruto. Epi é externo. Lembra da epiderme? Não é a mesma raiz da palavra? Epiderme, pele externa. Epicarpo, parte do carpo externo, parte do fruto mais externo. Sim? Então, epicarpo é a porção mais externa, é a casca do fruto. Meso é o que está no meio. Sim? Mesopotâmia, terra entre rios. Lembra disso? Meso está no meio. E endo é o que está dentro. Lembra que eu falei para vocês que a raiz lateral tem origem endógena, que vem de dentro? É a mesma raiz. Se vocês não aprenderem botânica, pelo menos aprendam grego. Tá? Então é isso. Epi, meso e endo. Agora, a pegadinha é o seguinte. A parte palatável, carnosa, que a gente come, pode variar de um fruto para o outro. Tá? Então, epicarpo não me lembro de nenhum que seja a parte mais interessante do fruto. Mas o mesocarpo e o endocarpo podem variar conforme o fruto. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês. Tá? Bom, o que mais? Em relação aos frutos, uma coisa bastante, a mais importante de todas, é você saber distinguir os frutos que são chamados secos, secos ou carnosos, porque tem alguns frutos que, por ele não ser carnoso, a gente acaba achando que é uma semente. E não é semente, é um fruto que é seco. Tipo areticô. Não, areticô é um fruto carnoso. A gente come ele, é palatável, é fácil de fruta. Porque ele é a semente. Pinho não tem fruta, porque é só semente nua, é gimnosperma. Estamos falando de angiospermas. Agora, vocês lembram de comer a parte carnosa de um grão de milho? Ou de um grão de arroz? Não. Ou de um girassol? Girassol tem uma parte carnosa, suculenta, que dá para fazer suco de girassol? Não me lembro. Não me lembro de acontecer. E aí, se eu disser para vocês que o grão do girassol é um fruto, vocês já devem imaginar se ele é um fruto seco ou carnoso. Está começando a fazer sentido para vocês? Sim? Tá? Então essa é a primeira coisa. Vejam que é muito comum a gente chamar frutos carnosos de fruta. É muito comum. Tem um fruto carnoso, a gente chama de fruta. É aquilo que é carnoso, suculento, que dá para fazer suco. É muito comum. Agora, tem muita coisa que a gente chama de fruta que nem fruto é. Aí que vem o bolo da cabeça. Mas é muito comum a gente chamar frutos carnosos de frutas. A maioria. Tá? Enquanto que os secos, a maioria das pessoas não identifica como sendo um fruto. Eu sei que é confuso eu só falando. Quando eu mostrar imagens vai ficar mais fácil. Prometo. Tá? E outra questão que é importante vocês começarem a observar, não que isso vai mudar a vida de vocês, mas principalmente as gurias da biologia, se os frutos eles são deiscentes, já explico. E aqui que vem a parte engraçada, né? Ou indeiscentes. Tá? O que significa isso? O fruto maduro, ele abre-se, rompe-se espontaneamente, liberando as sementes no meio, ou não? É isso. Aquele fruto que se abre espontaneamente, liberando as sementes no meio, é um fruto deiscente.
Enquanto que o fruto que se mantém fechadinho com as sementes enclausuradas, mesmo que maduro, ele é um fruto indehiscente. Ok? Beleza. Então, depois eu vou mostrar para vocês as imagens disso aqui. O morango não é uma infrutescência. O morango é a pegadinha do malandro. A parte carnosa do morango é o pedúnculo floral e não o ovário. Então, isso. Os gominhos, na verdade. Não, a semente é a semente. O fruto é o gominho do morango. Se tu olhar bem com calma, tu vai ver que o morango é feito de gominhos. E a parte que forma o corpo interno dele é o receptáculo final. É pegadinha do malandro. Então, o que dizem que são os frutos são os pontinhos. Depois eu mostro foto, fica mais fácil. Gente, por conta da nossa organização, vamos fazer um intervalo mais cedo. 20 para as 9, todo mundo na sala, que daí eu só mostro figurinha para vocês. Depois, vocês